Olá, meus amigos e minhas amigas. O vídeo de hoje traz um panorama intenso da geopolítica global. Na Ucrânia, os ataques se intensificaram, Bombardeios russos atingiram a Ucrânia com 170 drones e 5 mísseis balísticos. Do outro lado, a Ucrânia também foi acusada de atacar um mercado cheio de gente em Oleisk, numa área controlada por Moscou. Enquanto isso, Trump tenta se apresentar como peça-chave na busca de um acordo, enquanto fecha parcerias econômicas com Kiev, que ampliam sua margem de negociação. Mas não é só na Europa, A Ásia também ferve. Moody promete caçar T... até os confins da terra após um ataque na Caxemira. E o Paquistão já fala em se preparar para uma ofensiva indiana. No Oriente Médio, Estados Unidos e Irã adiaram a próxima rodada de negociações nucleares em meio a sanções e troca de acusações. E no front econômico, os Estados Unidos procuram a China para negociar as tarifas altíssimas de 145%. Mesmo sem diálogo oficial, os dois lados estão sondando possibilidade de negociação. Vamos lá? Bom, gente, um ataque de drones ucranianos atingiu um mercado em Oleisk, numa área da região de Kherson controlada pelos russos. Segundo autoridades locais, 7 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas. Aí há acusações, ainda sem confirmação independente, de que a Ucrânia teria usado munições de fragmentação contra ambulâncias que tentavam socorrer os feridos. Rodio Mirosnik, um dos enviados especiais do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, chamou o ataque de atrocidade monstruosa e disse que ele desmonta qualquer discurso de paz vindo de Zelensky. Mas os ataques também vieram do lado russo, Hoje, quinta-feira, mais uma vez a cidade de Odessa vira alvo dos ataques de Moscou. A cidade portuária no Mar Negro foi alvo de drones russos que deixaram 2 mortos e 15 feridos, além de incêndios e danos sérios em infraestrutura como prédios, supermercados e até a linha ferroviária, sendo que um dos mortos era funcionário da ferrovia. De acordo com a Força Aérea da Ucrânia, a Rússia lançou 5 mísseis balísticos e 170 drones durante esse ataque noturno. Segundo eles, cerca de 74 drones foram derrubados e outros 68 teriam sido neutralizados por guerra eletrônica. Ainda assim, os danos foram grandes e os vídeos que circulam mostram fachadas destruídas e bombeiros tentando conter os incêndios. E não foi só Odessa que sofreu com os ataques russos, Em Kharkiv, a segunda maior cidade do país, um drone atingiu um posto de combustível no centro e causou mais um incêndio. O que temos visto, gente, é que parece que o conflito está ficando mais agressivo, e mais urbano, A Ucrânia tem demonstrado a intenção de tornar seus ataques cada vez mais frequentes e letais. E se as coisas correrem como tem sido o padrão, pode ser que o uso progressivo da força ajude a escalar ainda mais o uso de respostas cada vez mais destrutivas. E no caso de ataques urbanos, o risco de danos aos civis acaba ficando cada vez mais alto, Bom, nós já falamos bastante disso e agora parece que a coisa andou. Estou falando sobre o acordo sobre minerais estratégicos entre Estados Unidos e Ucrânia. Gente, isso é importante porque coloca o interesse dos Estados Unidos dentro do território ucraniano. E com isso não se trata mais de um simples mediador de interesses, mas de alguém que passa a ter interesses diretos envolvidos. Que foi assinado em Washington o acordo de parceria econômica total entre os dois países. Segundo o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, esse acordo dá aos Estados Unidos acesso preferencial aos recursos minerais ucranianos e também vai financiar a reconstrução do país. E aí vem a parte mais interessante, Ele diz que isso fortalece a posição de Trump nas negociações com a Rússia. Não se trata só de terras raras, que já são estratégicas, mas também de infraestrutura e energia. Segundo Bessent, agora os Estados Unidos e a Ucrânia estariam totalmente alinhados economicamente. Ou seja, por trás do discurso de ajuda e reconstrução, tem uma jogada geopolítica muito clara: posicionar Trump como negociador direto com Putin, com mais força na mesa. Só que, como era de se esperar, Moscou demonstrou insatisfação. Dmitry Medvedev, que já foi presidente da Rússia e hoje é figurão do Conselho de Segurança, atacou o acordo. Ele disse que Trump forçou Kiev a pagar pela ajuda militar e com os próprios recursos naturais. Chamou até a Ucrânia de país em desaparecimento e acusou os americanos de arrancarem riqueza em troca de proteção. Segundo ele, esse acordo prova que a soberania ucraniana está sendo vendida a prestações. Uma fala bem dura, provocadora, mas que ajuda a entender como a Rússia enxerga esse movimento de Washington. Não como reconstrução, mas como ocupação econômica, interferência em seu quintal. E aí, o que você acha disso? Acha que o acordo é o começo da paz ou vai dar a Putin razões para ampliar suas ambições territoriais? Bom, gente, mas não há nada tão ruim que não possa piorar,
E os conflitos parecem que são contagiosos. Então vamos dar um pulinho na Ásia, onde a tensão entre Índia e Paquistão voltou a subir e muito. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, fez um pronunciamento prometendo ir atrás dos responsáveis pelo ataque a turistas na Caxemira até os confins da terra. Segundo o governo indiano, 2 dos 3 atacantes seriam do Paquistão. É claro que Islamabad negou isso, né? Mas esse tipo de acusação acaba reacendendo uma das disputas territoriais mais perigosas do planeta. Estamos falando de 2 países com armas nucleares, com um histórico de confrontos diretos e um passado recente cheio de incidentes militares graves. Não sei se vocês lembram, mas em 2019, um ataque suicida matou 40 soldados indianos em Pulwama. Na época, a resposta de Nova Delhi veio com um bombardeio a um acampamento do grupo Jaish-e-Mohammed ligado ao Paquistão. Dizem que o bombardeio teria matado centenas de combatentes. Logo em seguida, um caça indiano foi abatido, o piloto capturado e só foi devolvido dias depois. Foi por pouco que aquilo não virou uma guerra aberta. E esse tipo de tensão, gente, já tinha acontecido em 2016 também. Na época, um ataque a uma base indiana em Uri matou 19 soldados. 10 dias depois, a Índia anunciou ter feito ataques cirúrgicos do outro lado da fronteira. Agora, em 2025, o clima volta a esquentar. Ministros paquistaneses já falam abertamente que esperam uma incursão militar indiana a qualquer momento, e os 2 lados estão se preparando. O Paquistão reforçou suas defesas e a Índia vem realizando exercícios militares em várias regiões do país. Bom, para baixar um pouco a temperatura, vamos falar um pouco da economia e da guerra comercial. E, ao que tudo indica, os Estados Unidos deram uma recuada, e procuraram a China para tentar abrir conversas sobre as tarifas altíssimas impostas pelo governo Trump, que chegaram a 145%. Foi uma conta ligada à mídia estatal chinesa que divulgou essa informação, e isso pode indicar a possibilidade da China aceitar conversar com Trump sobre o assunto. Segundo essa fonte, Washington estaria tentando contato por diversos canais. E figuras importantes da Casa Branca, como o secretário do Tesouro Scott Bessent e o assessor econômico Kevin Hassett, já falaram publicamente sobre a necessidade de reduzir tensões, principalmente após as notícias nada agradáveis que saíram sobre a queda do PIB. A China, por enquanto, segue endurecendo o discurso. Diz que essas tarifas são uma forma de intimidação e não pretendem ceder. Bom, Bessent acredita que dá para chegar a um acordo, mas diz que isso só vai acontecer por etapas. Primeiro seria necessário reduzir as tarifas para criar espaço de diálogo e depois retomar o que ficou pendente do acordo de 2020, a chamada fase 1, que previa que a China compraria 200 bilhões por ano em produtos americanos. Só que aí veio a pandemia e acabou travando tudo, O Washington acusa a China de usar barreiras não tarifárias e de roubo de propriedade intelectual. Segundo Bessent, tudo está na mesa nessa negociação. Ele também lembrou que a dependência da China nas exportações para os Estados Unidos é muito maior do que o contrário e que isso já estaria impactando as fábricas chinesas, com risco real de desemprego em massa. Bom, ele não citou a queda de 0,3% no PIB dos Estados Unidos diante do crescimento de 1,2% do PIB chinês, Bom, enquanto Bessent conta essa história, Pequim segue firme e diz que negociar nas condições de Trump seria como beber veneno. E o Ministério das Relações Exteriores da China foi direto. Até agora não há nenhuma conversa oficial em andamento. Já Trump disse numa entrevista recente que acredita em um acordo e chegou até a afirmar que Xi Jinping teria ligado para ele. A China, claro, negou tudo e acusou os Estados Unidos de enganar o público com seus discursos falsos. Bom, gente, dando um pulinho no Oriente Médio, mais uma tentativa de diálogo entre os Estados Unidos e o Irã acabam travando, ao menos temporariamente. A 4ª rodada de negociações nucleares entre Estados Unidos e Irã, que estava marcada para acontecer nesse sábado em Roma, foi adiada. Segundo uma autoridade iraniana, ainda não há nova data. Tudo vai depender da postura dos Estados Unidos. O Irã acusa Washington de manter sanções e, ao mesmo tempo, pedir diálogo. Eles disseram que esse tipo de comportamento contraditório e declarações provocativas só acabam dificultando qualquer avanço diplomático. E isso inclui, claro, as pressões americanas contra o apoio iraniano aos Houthis no Iêmen, além de novas sanções ligadas ao setor de petróleo. Quem vinha mediando esse processo era Omã, e o governo omanita confirmou que a reunião marcada para 3 de maio foi adiada oficialmente por motivos logísticos. Mas nos bastidores o que pesa mesmo é o clima político entre as partes, E ele não anda dos melhores. Apesar disso, o Irã garante que continua comprometido com um diálogo sério, focado em resultados.
A mensagem oficial é de disposição, mas a prática mostra que a confiança entre os dois lados não está nada boa. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.